Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais uma vez gravarmos o vídeo da nossa lição de número 2 da nossa revista Compromisso, essa revista aqui, ó, tá? O Discipulado Cristão. Então, esse terceiro trimestre de 2018, nós estaremos estudando referente ao discipulado cristão, tá certo? Para vocês que nunca viram o nosso canal, nunca participaram, se inscrevam aí no canal, tá? Nas lições que vocês estão vendo com a gente, vocês colocam aí o like, né, que eu gostei. Isso ajuda muito a divulgação do nosso canal, tá certo? Aqui abaixo do vídeo tá a descrição, tá o slide dessa lição, você pode muito bem baixar, tá? Para as pessoas que estão no grupo Compromisso com a EBD, nós iremos publicar a partir de hoje os slides em arquivo PDF, tá certo? Em outro arquivo de apresentação que nós estávamos publicando, alguns irmãos não estavam conseguindo abrir o arquivo, então em PDF todo mundo aí vai conseguir visualizar sem o menor problema, tá? Então, a nossa segunda lição desse terceiro trimestre de 2018 tem como título Características do Discipulado Cristão, certo? O texto áureo está lá em 1 João 2, versículo 15 e o verso 16, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Uma coisa que eu preciso, antes da gente adentrar propriamente dito na lição, eu preciso esclarecer para os irmãos o seguinte, e amigos também que estão nos vendo agora, tá? Quando o texto de 1 João diz não ameis o mundo, nem o que no mundo há, não significa dizer que esse mundo não presta. O mundo que a gente vive, a terra, não significa dizer que você não deve valorizar o planeta, não significa dizer, não é isso, certo? O que o texto está querendo dizer é o seguinte: não ameis as coisas que existem com relação ao pecado, certo? Inclusive, o autor diz o seguinte, lá no meio do texto, porque tudo que há no mundo, olhe bem, o que há no mundo? A concupiscência da carne, os desejos da carne, prostituição, adultério, lascívia, enfim. A concupiscência dos olhos, aí vem inveja, aí vem desejar o mal a alguém, não querer que alguém possua alguma coisa, ficar enraivado quando alguém consegue financeiramente alguma coisa, ou em termos de destaque, alguém se destaca melhor do que você, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O camarada, ele é autossuficiente, ele não precisa de Deus, ele não teme a Deus, ele não busca a Deus, ele acha que é o cara, não é do Pai, mas do mundo. Então, quando se fala mundo, está se falando em regime, tá? Manipulado, regido, governado pelo pecado. Quando se fala não ameis o mundo, não significa dizer a terra, não é isso. Está falando com relação ao regime que é regido pelo pecado, ou regido por Satanás, que são essas coisas, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai. Então, se não vem de Deus, tem de vir de alguém. Então, esse alguém é o nosso adversário, o adversário das nossas almas, o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Então, antes da gente iniciar a lição, eu gostaria de explicar esse texto para que todos ficassem cientes do que significa não ameis o mundo, tá certo? A nossa introdução diz assim: conta-se uma história de um rabino idoso, líder religioso judeu, que passava pelo Muro das Lamentações em Jerusalém. Logo, alguns turistas tiveram a atenção atraída não para o velho rabino, porém para alguns jovens que o acompanhavam, imitando seu caminhar curvo e manco, exatamente como seu mestre, um judeu ortodoxo que observava, disse que eles o imitavam porque eram seus discípulos. Na história do judaísmo era comum os judeus se tornarem discípulos do rabino local, tal como Saulo, que foi criado aos pés
de Gamaliel, educado aos pés de Gamaliel, tá? Tá lá em Atos 22:3. Eles ouviam seus ensinos, observavam sua conduta com admiração. Eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte, que essa introdução nos fala de uma ilustração em que um velho, um rabino, né, já de idade, ele era seguido pelos seus discípulos. Porém, eles imitavam tudo dele, tá? Imitavam o jeito de andar, o jeito de falar, enfim. A gente está vendo aqui que é algo radical, é algo extremo isso aqui, não há necessidade disso. Mas o autor está querendo que a gente eleve a nossa mente para quê? Para que as pessoas entendam que estamos falando sobre discipulado cristão. O que é discipulado de cristão? Você ser um discípulo de Cristo, certo? Então, sendo um discípulo de Cristo, o autor da lição está nos levando a entender que nós temos de imitar a Jesus, tá certo? Então, essa ilustração nos transporta para que a gente entenda que é necessário o verdadeiro discípulo de Cristo imitar o mestre, no caso, Jesus, tá? Então, quem estiver acompanhando o slide aí com a gente vai entender que isso aqui é uma ilustração para que todos entendam que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele procura imitar a Cristo em tudo o que ele faz, tá? O primeiro ponto da lição diz o seguinte: o preparo necessário do discípulo. Será que existe um preparo? Será que existe uma preparação ou qualquer pessoa ela já pode ser um discípulo de Cristo? A gente vai ver aqui no decorrer da lição. O primeiro ponto, a primeira afirmativa diz o seguinte: Juan Carlos Ortiz, pastor argentino, definiu bem: discípulo é a pessoa que aprende a viver a vida que seu mestre vive. Então tem de ter esse preparo, tá certo? Quem lê a Bíblia Sagrada, quem lê os Evangelhos, quem procura entender as Escrituras Sagradas, vai ter de entender o que era que Cristo fazia e o que foi que ele deixou determinado para que aquelas pessoas que desejassem segui-lo fizessem. Certo? Existem pessoas que seguem a Cristo porque entendem que Cristo vai abençoar a sua vida financeira. Porque entende que se a partir do momento que ele se tornou um discípulo de Jesus, ele vai ter uma condição financeira melhor, ele vai conseguir um carro novo, ele vai ter a casa dele. Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes o indivíduo ele vai passar toda a vida dele aqui na terra sendo um discípulo de Cristo, imitando a Cristo, e muitas vezes não vai ter um carro para andar. Muitas vezes ele não vai ter uma casa para morar, ele vai ter que pagar aluguel. Então, eu gostaria de deixar claro o seguinte, que vida financeira bem-sucedida muitas vezes, ou quase todas as vezes, não está relacionada à bênção de Deus, certo? Não está relacionada à bênção de Deus. Não existe um termômetro, não existe uma escala para a gente medir, não. Fulano tem um carro novo, então fulano está sendo mais abençoado por Deus. Não. Fulano tem um carro novo porque fulano trabalhou, acorda às 5 horas da manhã, vai para o batente, batalha, corre atrás e conseguiu. É fruto do trabalho, certo? Claro que Deus ele abençoa, claro que Deus abre as portas, sem sombra de dúvida. Porém, muitas pessoas estão se baseando, afirmando que se o indivíduo ele tem muitos bens materiais, se o indivíduo ele tem sucesso na vida, Deus está abençoando. É uma forma de a gente ver que aquela pessoa é um discípulo de Cristo, e não é, certo? Bens materiais vêm de onde? Do trabalho. É tanto que é bíblico: do suor do teu rosto comerás o teu pão, certo? E com relação ao preguiçoso, lá no livro de Provérbios, se eu não estou enganado, Provérbios diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então o que a gente precisa entender é isso, que bens materiais nunca foi prova de que Deus está abençoando o indivíduo, nunca foi, certo? É uma consequência do trabalho. Existem materialistas que não acreditam na presença, que não acreditam na existência de Deus e são milionários. Por quê? Porque esses camaradas eles têm compromisso com a sua vida. Eles trabalham, eles mantêm a sua família, eles estudaram e eles não acreditam em Deus. E não é porque não acreditam em Deus que vão ser miseráveis. Não, eles trabalham. Agora existe uma falha: não acreditar num Deus Todo-Poderoso. Isso aí é algo espiritual, é algo da consciência de cada um deles. Tá? Agora, com relação aos bens materiais, de forma nenhuma. Então, discípulo é a pessoa que aprende a viver a vida que seu mestre vive. Jesus ele deixou vários exemplos enquanto esteve aqui em corpo, né? Uma das características do discipulado é aprender com Jesus.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós temos de aprender de quem? De Jesus. Não é aprender de Davi Pérez, não é aprender de João, de Maria, não. Aprender de Jesus. Se nós estamos falando aqui, estamos falando porque aprendemos com Jesus, tá? Estamos simplesmente transmitindo aquilo que ele deixou. Então, uma das características do discípulo é aprender com Jesus, tá? Um dos seus ensinamentos práticos é o uso correto das Escrituras. O verdadeiro discípulo, ele precisa estudar as Escrituras, ler a Bíblia e interpretá-la da forma correta. Existem muitas interpretações equivocadas. Existem muitas traduções aí, né? Interpretações que estão totalmente fora do contexto cristão. Tá? Existem interpretações em que a criatura ela está sendo mais valorizada do que o Criador. E isso não condiz com a palavra de Deus. Então, um dos ensinamentos práticos é o uso correto das Escrituras Sagradas. Tá? Nada de lenço ungido, rosa ungida, sal grosso, enfim. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. O verdadeiro discípulo ele não vai atrás disso. Se o verdadeiro discípulo ele tem Cristo como Senhor da sua vida, isso já basta, é o suficiente. O maior exemplo disso foi quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, usando distorções da palavra. Logo, Jesus a aplicava de forma correta. Lembrem-se que nessa situação em que o diabo foi tentar Jesus no deserto, o diabo usou a palavra. Está escrito: ao teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele mandou que Jesus se jogasse do pináculo do templo e tinha certeza que os anjos viriam sustentar, o amparar para que ele não sofresse nada. Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então foi um duelo da Bíblia, um duelo da palavra de Deus. Porém, o diabo estava interpretando a palavra de uma forma distorcida. Existe na verdade aquela escrita, existe aquele verso, porém Jesus disse: não é assim. Existem pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus. Jesus agora aplicava, em diálogo com o diabo, Jesus aplicou a palavra de forma correta. O diabo distorceu e Jesus aplicou a palavra de forma correta. Jesus mesmo declarou que a Escritura não pode ser anulada, está lá em João 10:35, e que ela é infalível no cumprimento de suas profecias. Hoje chamamos de inerrância e infalibilidade da Bíblia. Significa dizer que o verdadeiro discípulo ele tem de entender que não há erro na Escritura Sagrada. Ah, foram 40 homens que escreveram a Bíblia. Ok, foram 40 homens que escreveram a Bíblia. Porém, foram inspirados por Deus para que a Escritura fosse feita. O que os homens fizeram foram escrever. Porém, a inspiração veio do autor da Bíblia, que é o Deus Todo-Poderoso. Certo? Desculpe. Então, chamamos de inerrância, não tem erro. E é infalível, não é falível. A infabilidade da Bíblia. Tá? Você não vai ver. A Bíblia foi extinta, a Bíblia extinguiu. A Bíblia ela é mentirosa, não existe. A palavra de Deus ela é verdadeira. Tá certo? Então o discípulo tem que entender isso também. Paulo afirma que o discípulo deve ser aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo 2,15. Primeiramente, o discípulo tem de ser aprovado por Deus. Não adianta eu dizer que sou discípulo de Jesus, querer ser aprovado pelos homens e ser reprovado diante de Deus. Não adianta. A aprovação inicial é do Senhor, tá? E nós temos de entendermos que somos discípulos e precisamos ninguém ter vergonha, não nos envergonhar diante da palavra, tá? E temos de manejar bem essa palavra. Isso é muito importante para o discípulo de Cristo. Proclamar o Evangelho sem desvios. Você vai falar do Evangelho de Cristo, não adianta arrudeio, não adianta palavras complexas que ninguém entende, não. Pregar o Evangelho sem desvio. O que é que o Evangelho faz? Muda vidas, transforma pessoas. O que é que o Evangelho vem fazer? Proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. E nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas hoje, a palavra inferno, ela é denominada como constrangimento para algumas pessoas. Não se pode, diante da ética cristã,
se falar mais sobre o inferno, porque é algo que constrange as pessoas. E eu tenho o costume de dizer o seguinte: se falar no nome do inferno, se falar no inferno constrange alguém, imagina você passar a eternidade lá. Porque só existe dois caminhos: céu e inferno. Se o homem ele não aceitar Jesus como Senhor da sua vida, ele vai para o inferno. Ele pode ser a melhor pessoa do planeta, honesta, trabalhadora, fiel, sincera. Se essa pessoa, tendo todas essas qualidades, não aceitar Jesus como Senhor da sua vida, não entender aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, essa pessoa, ao morrer, a sua alma, o seu espírito, irá ficar distante de Deus por toda a eternidade. Essa pessoa, ela irá para o inferno. Agora, se a pessoa foi bandido, assassino, traficante, enfim, ela fez todo tipo de atrocidade possível, mas se no fim da vida dela ela entendeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ela entendeu que ela carece da graça de Deus, manifestada através de Jesus, ela entende que Jesus pode se tirá-la daquela situação, ela entende que só existe um caminho para que ela alcance a Deus, que é Jesus Cristo. Essa pessoa, ela consegue a salvação através do reconhecimento, através da aceitação de Jesus como Senhor da sua vida. Então, proclamar o Evangelho sem arrodeio. O Evangelho veio resgatar o homem do inferno. Isso é a pura realidade e a gente não pode fugir disso. Tá certo? A vida santa do discípulo é o segundo ponto. Será que o discípulo ele deve ter uma vida santa? A gente vai ver no decorrer aqui, tá? Lucas narra que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Está lá em Atos 11, 26. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Significa dizer o quê? Se pareciam com Cristo, imitavam a Cristo, faziam as coisas que Cristo fez, ensinavam as coisas que Cristo ensinou. Então em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles não apenas pregavam o Evangelho, mas também viviam uma vida que lembrava de Cristo e seus contemporâneos. Meus irmãos, se nós entendêssemos o seguinte, que cada atitude que a gente fosse fazer, a gente pensasse da seguinte forma: o que Cristo faria em meu lugar? Será que Cristo iria mentir? Será que Cristo iria odiar o seu irmão? Será que Cristo iria ser conivente com o pecado? Será que Cristo iria andar em glutonarias ou em bebedices? Será que Cristo iria andar em palavras torpes? Será que Cristo iria andar em imundície? Se nós fizéssemos essa análise em todas as atitudes da nossa vida, com certeza nós iríamos ter uma vida mais saudável, uma vida santa nessa terra. Certo? Porque hoje é muito difícil. Inclusive, eu particularmente, certo? Sou evangélico há muito tempo e vendo o Facebook, vendo algumas redes sociais, eu fico constrangido com tantas pessoas se dizendo serem crentes, com tantas pessoas se dizendo serem evangélicas, tantas pessoas dizendo serem de Deus e fazendo tudo errado. Mulheres que estão nas redes sociais pregando o evangelho, mas com um decote que vai no umbigo. Será que as pessoas estão prestando atenção naquilo que aquela mulher está dizendo? Ou será que as pessoas estão prestando atenção naquilo que ela está mostrando dentro daquele vídeo? Então uma pessoa dessa, jamais ela pode ser considerada um discípulo de Cristo, porque Cristo condena essas coisas. Certo? Na oração sacerdotal, Jesus ora pelos seus discípulos para que sejam santificados na verdade. Falar a verdade. Vai doer? Vai, mas é a verdade. Depois não vai ter constrangimento algum. Não vai ter ninguém dizendo assim: rapaz, tu mentiu, não foi dessa forma, não. Falar a verdade, meus irmãos. Falar a verdade a qualquer pessoa. Não deu, não deu, não paguei, não paguei, não comprei, não comprei. Filhos que muitas vezes dizem aos pais que vão para a faculdade, que vão para o colégio e não pisam nem lá. E muitas vezes acontecem atrocidades porque estão mentindo. A verdade, ela sempre vem à tona. Então, Jesus, na oração sacerdotal, ele orou para que os seus discípulos fossem santificados na verdade. Quem é essa verdade? Jesus. Quem tem Jesus como mestre, quem é verdadeiro discípulo de Cristo, ele não mente. Ele faz de tudo para não mentir. Tá? Ser cristão não é apenas porque se decidiu após um apelo evangelístico, mas é muito mais ser como Cristo, imitando. Tem pessoas que dizem assim: eu aceitei Jesus porque eu fui numa igreja, eu vi uma mensagem, chorei, me emocionei, levantei minha mão, aceitei Jesus como Senhor. Muitas vezes só levantou a mão. Mas o seu coração não está convertido ao Senhor. O seu coração não entendeu
que a razão da vida dele é Jesus Cristo. Ele não entendeu. Ele levantou a mão, porém não mudou de vida. No sul da África, o chefe de seus súditos nativos não se opunha a que eles se tornassem cristãos, mas lembrava-lhes: se vocês se tornarem melhores homens e mulheres, estou de pleno acordo que sejam cristãos. Porém, se não for assim, não permitirei que se digam que são cristãos. O que é que acontece, tá? Um chefe de um grupo de pessoas, né, do sul da África, né, uma tribo, enfim, ele não se importava de forma nenhuma que as pessoas se convertessem ao Evangelho. Mas ele deixou claro que se convertam para que sejam pessoas melhores. Você se converter para você ficar na mesma coisa? Você se converter para andar no adultério? Você se converter para andar na prostituição? Você se converter para andar na fornicação? Pessoas que namoram e dormem juntas? Pessoas que estão namorando e mantêm relacionamento sexual? Jesus nunca deixou isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que digno de honra seja entre todos o leite sem mácula e sem mancha. Matrimônio, regido pelo matrimônio, casamento. Qualquer relacionamento sexual entre solteiros é pecado e abominação diante do Senhor. A relação sexual ela só é permitida após o matrimônio e ponto final. Agora, se você que está assistindo esse vídeo, você não concorda comigo, você tem todo o direito de concordar, eu respeito sua opinião. Agora, relacionamento sexual tem de ser só após o matrimônio, só após o casamento. Tá? Da mesma forma, os indivíduos que são casados. Meu irmãozinho, tu casou com uma mulher, é aquela mulher pro resto da tua vida e ponto final. A senhora casou-se com seu marido, com um homem, é aquele homem até o fim da sua vida e ponto final. Não existe, abusei do meu marido, vou procurar outro. Abusei da minha esposa, vou procurar outro. Isso é pecado, isso é abominação diante de Deus. Deus não permite isso. O verdadeiro discípulo não faz isso. E a gente vê pessoas que dizem que são discípulos de Cristo e estão na fornicação, no adultério, na bebedice e outras coisas aí. Tá? Então, o discípulo tem de andar como Cristo andou. Tá certo? O terceiro ponto da lição diz assim: a fidelidade do discípulo aos ensinos apostólicos. Na época em que vivemos, é politicamente correto falar que todas as religiões levam a Deus. Tá? Irmãos, eu estou com a garganta um pouco ruim, desculpem, tá? Mas a gente precisa continuar. Na época que vivemos, é politicamente correto falar que todas as religiões levam a Deus. Nem todas as religiões levam ao Senhor. Nem todas. Elas podem falar de Jesus, elas podem falar do Deus Todo-Poderoso, mas a única que leva ao Senhor Jesus, a Deus, perdão, é aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Essa é a religião. Não existe outro. Não existe outro caminho que leve a Deus. Só Jesus. Igreja A, igreja B, ela não leva a Deus. O que leva é o homem reconhecer que é um pecador, é o homem reconhecer que necessita de Deus e é o homem reconhecer que precisa chegar até Deus através de um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus. Tá? Para muitos hoje, o ensino de Jesus se resume a amar a Deus e ao próximo. Para muitos, eu amo a Deus. Beleza. Eu amo ao próximo. Estou salvo. Isso aqui não significa muita coisa. O que adianta você dizer que ama a Deus e amar o próximo e viver uma vida totalmente torta? Isso não existe. Isso não é parâmetro de discípulo. Tá? Não é parâmetro de discípulo isso aqui. A vida do discípulo ela tem de ser em todos os aspectos santa diante de Deus. Tá? Santa diante de Deus. Ensinar o erro é falta de amor ao próximo. Se eu digo que amo a Deus e amo ao próximo e estou ensinando a ele coisas erradas, aquele amor foi por água abaixo, não existe. Porque ensinar o erro é falta de amor ao próximo. Se eu ensino que todas as religiões levam a Deus, eu estou ajudando para que aquela pessoa, no dia de sua morte, ela seja condenada. Porque se o homem ele fechar os olhos nessa terra, sem aceitar Jesus como Senhor de sua vida, o caminho dele é o inferno. Sem tirar nem pôr. Então, ensinar o erro é falta de amor ao próximo também. Tá? O mesmo Jesus que falou de amor denunciou os fariseus e escribas quando os mesmos acrescentavam tradições humanas à palavra de Deus. E os saduceus que ignoravam os seus ensinamentos.
Então o próprio Jesus ele condenou os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque Moisés, Deus escreveu nas tábuas de pedra 10 mandamentos. Não adulterarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, enfim, 10 mandamentos. Para Deus aquilo ali era suficiente. Mas os saduceus e os escribas, e os fariseus, perdão, foi o que eles fizeram. Eles acrescentaram, de acordo com o seu entendimento, 613 leis. Impossíveis do homem cumprir. Impossíveis. Não tinha como o ser humano cumprir 613 leis. Uma delas era que você não podia. A cada 7 passos você tinha de fazer uma oração a Deus no dia de sábado. Isso é impossível, não tinha como. Lembram que naquela ocasião, quando Jesus foi indagado, né, pelos fariseus, porque Jesus comia no sábado, porque Jesus andava com os discípulos, porque Jesus colheu espigas no sábado, Jesus disse: se uma vaca de vocês cair num precipício, vocês não vão tirar de lá não só porque é sábado? Então eles pesaram a lei de Deus, eles acrescentaram dogmas humanos que não existem, tá? Então Jesus condenou. Jesus disse: vocês estão ensinando um erro, isso não existe, você está levando pessoas para o inferno, está errado, tá? Então Jesus fez isso. João escreve a uma igreja da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e denuncia os gnósticos que negavam que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João 1:14a. O que são os gnósticos? Pessoas que disseram, que afirmam que Jesus não veio em corpo. Jesus era um espírito. Está totalmente equivocado. Se a gente entender que Jesus não veio em corpo, que Jesus era simplesmente um espírito, aquele sacrifício na cruz do Calvário é inválido, não serve de nada. Jesus ele veio em corpo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus Todo-Poderoso se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, é um erro ensinar isso. Negar a humanidade de Cristo resulta em rejeitar a morte expiatória e substitutiva de Cristo a favor da nossa salvação. O sacrifício de Cristo, ele não serviu de nada se os gnósticos estivessem corretos. Tá certo? Chamam-os de enganadores e anticristo, pois não declaram que Jesus veio em corpo, advertindo a todos da igreja que não recebam em casos falsos mestres, nem deem ouvidos aos seus ensinamentos. O que é que acontece? Pessoas que conhecem a verdade estão recebendo nas suas casas pessoas que estão distorcendo a verdade da Bíblia. Tem determinadas religiões por aí que não acreditam na Bíblia Sagrada e tem um livro próprio da religião. Por que eu vou receber uma pessoa dessa para receber um ensinamento falso na minha casa? Não. Eu posso receber sim, se a pessoa disser: eu quero ouvir o que a palavra de Deus fala, aí a gente recebe. Agora, receber uma pessoa na minha casa que vem distorcer a palavra de Deus, que vem dizer que Cristo não é o Salvador, que vem dizer que Cristo era um simples homem, um simples profeta, não era o Deus encarnado, por que eu vou estar recebendo esses ensinamentos? Não tem fundamento algum, certo? Então, terceiro ponto fala sobre isso. A fidelidade do discípulo aos ensinos apostólicos. Temos de entender que o verdadeiro discípulo ele tem conhecimento das Escrituras e ele tem conhecimento dos ensinos que os apóstolos deixaram e que o próprio Cristo deixou. O quarto ponto, o acompanhamento do progresso do discípulo. Tem de haver um acompanhamento. Discipulado é entendido entre nós como o aprendizado de doutrinas básicas da fé cristã. O discípulo ele tem de estar continuamente aprendendo ensinos básicos da fé cristã. Tá? Para alguns, é apenas do início da conversão até o batismo. Para algumas pessoas, o discipulado é quando o indivíduo se converte até ele se batizar. E isso está totalmente errado. O discipulado é constante. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu estou ministrando uma lição de uma revista, tá? Pessoas estão vendo esse vídeo, ouvindo, e estão sendo discipuladas. Como eu sou discipulado todo dia, através das Escrituras Sagradas e de pessoas que têm mais conhecimento do que eu. Então o discipulado é constante. Não é algo que se inicia na conversão e depois do batismo não tem mais, não. Estamos em um discipulado constante. Discipulado é acompanhar se os cristãos andam na verdade. É entender que o verdadeiro cristão ele tem de andar na verdade, ele tem de andar de uma forma correta. É meu, não é meu, é do meu próximo, eu não tenho nada a ver com isso. É aquela história, né? Eu vou andando na rua e a pessoa que vai na minha frente, a carteira dele cai.
O que é que eu faço? Deixo a pessoa ir embora e pego a carteira e levo? Meu amigo, sua carteira caiu. Andar na verdade. Você vai vender um carro, seu carro está com defeito. Você não diz o defeito àquela pessoa que está querendo comprar? Não, o carro está em perfeito estado. E o camarada, quando compra, vai ter um prejuízo fora de sério, porque você não disse. Você disse que o carro estava bem, estava em perfeita condição e não estava. Então, andar na verdade. Isso é fundamental. Paulo enfatiza a vida de Gaio, descrevendo que recebeu o testemunho de muitos que afirmavam que andava na verdade, e isto alegrou muito. Tá? Paulo, ele deu testemunho da vida de Gaio. Só, o pessoal está dizendo que Gaio está andando na verdade, e isso me alegra bastante. O quinto ponto, a fé vitoriosa do discípulo. A fé vitoriosa não é aquela que determinamos e tudo acontece. João aborda este tema nos ensinando em 3 pontos esclarecedores. Então, a fé vencedora, vitoriosa do discípulo, não é aquela que eu determino e acontece. Não, não é isso. Vamos ver em 3 pontos. João, ele aborda esse tema e em 3 pontos ele nos esclarece o que é isso, tá? Fé vitoriosa centrada em Cristo. Todo discípulo tem que crer que Jesus é o Cristo, caracterizando o novo nascimento. Você era totalmente torto, aceitou Jesus, sua vida foi mudada. Então a fé vitoriosa, ela é centralizada na pessoa de Cristo, em mais ninguém. Fé vitoriosa é caracterizada pelo amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O discípulo vencedor não só crê em Deus, como também o ama e demonstra seu amor aos irmãos na fé. Tá? Então, é caracterizada a fé vitoriosa pelo amor. Terceiro ponto, fé vitoriosa é demonstrada pela obediência. Só obedece aquele que crê e só crê aquele que obedece. O discípulo, ele tem de centralizar a sua fé em Cristo, centralizar a sua fé pelo amor e demonstrar obediência. Se o discípulo ele não tiver essas 3 características, ele pode ser qualquer coisa menos discípulo de Cristo. A nossa conclusão. Preparados nas Escrituras para a defesa da nossa fé diante de qualquer pessoa que nos pedir a razão da esperança da fé cristã que há em nós. Conclusão, devemos estar preparados, porque muitas pessoas de outras religiões vão chegar para a gente e vão dizer assim: o que é que você fala sobre a sua fé? Por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Por que temos de aceitar Jesus como Senhor para recebermos salvação? Você tem de ser balizado, você tem de ser instruído, preparado na sua fé cristã para que debates que venham sejam esclarecidos, certo? Devemos viver a santidade que ele viveu, no caso Cristo, o que não significa passividade diante do erro em nome do amor e da tolerância, mas lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas, está lá em Judas 3b. Tá? Então o que é que acontece? Só porque nós aceitamos Jesus como Senhor, somos salvos na pessoa de Cristo, não significa dizer que a gente vai engolir tudo de goela abaixo, não. Certo? O ativismo gay está aí, dizendo que crianças de 5, 6 anos já podem estar tocando uma na outra para determinar o que vai ser. Não é mais feminino e masculino. O indivíduo, ele nasce um ser sem gênero e ele vai descobrir no decorrer da vida o que é que ele quer ser. Se quer ser macho e fêmea. Isso é totalmente errado. Isso é abominação diante dos olhos do Senhor. Certo? Então nós temos que combater isso. E isso é algo que o diabo está pegando pesado. Certo? Placas aí que são regulamentadas por lei, que toda discriminação com relação à orientação sexual é crime, acarreta multa, enfim. Para mim, toda discriminação ela deveria acarretar multa, toda. Mas só a questão sexual é que acarreta multa. Isso é uma jogada de mestre do diabo para derrubar a igreja do Senhor, só que a igreja do Senhor ela é infalível. A igreja que está balizada em Cristo. Tá? Discipulado cristão é mais do que conhecer as doutrinas. É a ética do Novo Testamento. Mas sim, progredirmos até a estatura da plenitude de Cristo. Se afirmamos que somos cristãos, devemos ser como Cristo. Se você afirma ser cristão, você tem de andar como Cristo andou. Tá? Então essa foi a nossa segunda lição do nosso terceiro trimestre de 2018. Tá? Semana que vem nós vamos estar ministrando a lição de número 3, tá? Que é exemplos bíblicos de discipulado. Tá? O texto base é Atos 18, 23.
Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, tá? Que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que nós possamos a cada dia estarmos diante do Senhor de uma forma tranquila, sendo verdadeiros discípulos, verdadeiros cristãos, tá bom? Que Deus possa nos abençoar.